Oi, gente, tudo bem? Cris, me diz uma coisa, já que tu estás online. Me diz, tá ouvindo minha voz? Atrasei um pouquinho, mas é por causa do que eu tava conectando. Tá ouvindo bem? Bom, essa leitura da 19ª carta de amor. Essas leituras acontecem... Oi, Sil! Essas leituras acontecem todas as segundas-feiras na Casa da Amorosidade, em Galópolis, né? Amorosidade Estrela do Amanhã. Porém, com a questão toda da pandemia, a questão, né, e das bandeiras, nós acabamos realizando essa leitura online hoje, né? Trouxemos para o online a leitura das cartas de amor e esse debate legal em cima do que elas nos dizem, do que o Espírito Sem Nome vem nos dizer, né? Então, eu vou iniciar essa leitura da carta número 19, tá? E esse vídeo vai ficar gravado no IGTV e também depois eu vou postando os links das outras cartas que já foram lidas anteriormente. Tudo bem, Sil? Então, vamos à leitura. Cartas do Amor. Carta número 19, movimento de limpeza. É interessante que eles trazem as cartas bem dos temas que a gente está passando, né? As cartas vão vindo e essas cartas foram escritas há já quase um ano. Aquele que em mim depositar sua fé, a tempestade será apenas uma brisa. Assim o Pai nos ensina. Estamos no primeiro movimento de limpeza. Outros virão e logo uns e alguns restarão. Fé, vibre conforme te foi ordenado. Pois de que tens medo? O retorno à casa do Pai te apavora? Ou te apavora o nada ser e o que desconhece? Acalma teu coração, pois tudo que vê é apenas o amor do Pai manifesto. Então, dentro da proposta da amorosidade, o Espírito Sem Nome vem nos falar desses movimentos de limpeza, os movimentos em que nós estamos passando. Coincidentemente, essa carta foi escrita ali no início da pandemia, ano passado. No início do ano passado essa carta foi escrita, que ela faz parte das cartas de amor. Então, o que acontece? É um movimento de limpeza, um movimento de reorganização, um movimento que nós temos que fazer para dentro da gente. Ah, Mi, mas é um movimento de limpeza universal, então o que está acontecendo? Não, é um movimento de autolimpeza. É um movimento de tu olhar para ti mesmo e entender o que está te sendo entregue neste momento. O que o Pai está te entregando com tudo isso que está acontecendo no teu mundo? Porque o mundo de cada um é individual, essa percepção de mundo. O mundo de cada um é diferente. E para cada um, tudo que está acontecendo vai chegar de uma forma. Então, esse movimento é um movimento teu, único, de mais ninguém. O movimento do teu irmão é o movimento do teu irmão. O teu movimento é o teu movimento. Por isso que nós devemos respeitar o momento de cada um. Cada um está passando por um momento. E é interessante, porque eu sou uma pessoa que... Eu sempre falo nas palestras, eu sempre fui uma pessoa de opiniões muito fortes. E não é diferente. Nesse momento eu tenho opiniões, e tenho opiniões fortes, minhas. E é engraçado como a cada momento eu sou colocada à prova, e isso é o exemplo que eu posso dar a vocês, né? A cada momento eu sou confrontada com as minhas próprias opiniões. Eu experiencio os dois lados. Eles me proporcionam isso. Então, essa é a proposta da amorosidade. É olhar a tudo que nos é oferecido como uma proposta de autolimpeza, de autoconhecimento, uma proposta de mudança. Então, a amorosidade, ela vem nisso, né?
de amar o que está sendo desentregue a esse momento. E esse movimento de limpeza que o Espírito Sem Nome hoje fala, é esse movimento de limpar nós mesmos, de entender o que está sendo entregue, de entender o que está sendo colocado para a gente, né, nesse momento de pandemia. Então, só que isso pode ser feito de duas formas, né, de duas ou de várias formas, porque nenhuma verdade é absoluta, né. Quando tu tem fé que tudo tem um propósito, e foi engraçado porque hoje eu vi um vídeo de uma mãe que aparece no filme Mães de Francisco e ela fala, foi perguntado para ela como mãe espírita, né, o caso dela apareceu no vídeo Mães de Francisco, né, e ela fala assim, e perguntam para ela, como foi perder os seus 2 filhos, né, o que tu sentiu como mãe espírita? E ela diz assim, dor, angústia, tristeza, mas ao mesmo tempo eu não tive revolta, eu não fiquei com raiva, porque eu sabia que Deus tinha um propósito, que Deus tinha alguma coisa ali, algum motivo que eu posso não conhecer, mas existe alguma coisa, um porquê. Então, não existe culpa, não existe raiva. E foi muito interessante ver isso, porque cai justamente nessa fala, aquele que em mim depositar sua fé, a tempestade será somente uma brisa. Existe dor, pode existir muita angústia, pode existir várias coisas, mas tu sabe lá no fundo que existe um motivo maior. E esse motivo vai apaziguar toda essa tempestade. E tu vai passar por ela, mas de uma outra forma, pela fé e pelo amor. O medo do que achas que desconhece é apenas mais uma prova do ego, que não te permite lembrar quem és de verdade e de tudo que já sabes. A paz que desfrutamos, quando de volta ao todo, nada somos. Sim, meu querido, existe uma paz e uma felicidade que não é acessível quando encarnado, e limitado pela ilusão que este véu causa ao recobrir o teu espírito. No limite do que nós estamos vivendo dentro deste véu de Maia, o véu que ele se refere, geralmente o que nos é passado, nos ensinado, é aquele véu de ilusões, que durante a encarnação, né, enquanto encarnados, nós estamos sobre esse véu de ilusão, né, sobre esse véu que nos mostra uma outra realidade, que não nos permite enxergar, né, a realidade que nós vivemos como espírito, né, que nós somos espíritos. Nós não somos seres encarnados, seres humanos encarnados. Nós somos seres espirituais vivendo uma encarnação, vivendo um momento em que nós estamos aqui no material para experienciar tudo que nos é oferecido aqui, né? E esse medo do que a gente desconhece, este é um momento em que nos leva a muita reflexão, esse momento de pandemia, esse momento de incerteza, esse momento em que o que a gente considera a vida está em jogo, né? E a gente vê isso muito nas pessoas hoje agindo de uma forma que muitas vezes se desconhece, se redescobrindo, se reinventando, se oportunizando, né? Porque dentro desse véu, dentro da ilusão do véu de Maia, muitas vezes nós não enxergamos que não existe limite, que não existe, que as coisas são ilusões, são ilusórias, são momentâneas. E a gente se agarra a muita coisa e cria muitas prisões, né? O véu nos proporciona essa ilusão das prisões. As prisões das verdades, dos conceitos, daquilo que a gente constrói, né, dos pilares que a gente constrói para a nossa vida.
e a gente entrega a nossa paz. Então, né? Eu sei que como eu digo pro pessoal, eu sou uma que sempre fui cheia de verdades, cheia de regras, de conceitos, muito firme nas opiniões, né? E impunha muito. E hoje eu tenho visto que cada uma dessas verdades vem sendo trabalhada e, de certa forma, jogada na minha cara. Eu brinco que jogam na minha cara. E eles dizem, ó, vai te vergar. Cris, como voltar a ter paz? Boa pergunta. Eu também me pergunto a isso. Como voltar a ter paz? Uma coisa que o mentor nos coloca muito na casa e que a senhora, né, também trabalha muito, é nada ser, nada querer. É não ter expectativa quanto às coisas, é não ter... é entender que a gente não é nada. Nada. Que a gente pertence ao nada. E que tudo tá perfeito onde tá. Aí, pra que ter razão? Se tá tudo perfeito onde tá, se tu não é nada, entende? É entregar a razão. Se entregar a proposta. E não é uma coisa fácil, é uma coisa super difícil. Super difícil. E eu falo por carteirinha. É difícil, porque eu sou a rainha do conflito, que nem brinca o mentor quando eu entro lá. Às vezes o mentor diz assim, chegou o problema. Eu não sou mais nem a que se mete em problema, eu já sou o problema em si. Porque eu adoro uma confusão, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que pagava pra entrar numa briga e dava uma boiada pra não sair de uma. Só pra ter razão, pra ganhar em alguma coisa. E hoje, muitas vezes, eu abro mão. Esses dias mesmo aconteceu uma situação em que deu um bolo, eu entrei no meio de um bolo, e a minha mãe tá online, ela pode dizer que ela pode confirmar que eu era assim, tá? Antes, quando ela chegava na escola, diziam pra ela, olha, a Michelle pode não estar nem no meio do bolo, mas ela arruma pra entrar, ela dá um jeito de entrar. Quando tu vê, ela tem bolo, a Michelle tá no meio. E esses dias aconteceu que deu um bolo, deu uma briga num lugar que eu estava, e eu olhei pra briga e disse assim, pois é, né? Aí vieram me perguntar, e aí, Michelle, e aí? E eu, cara, vou ser bem sincera, não quero saber, não tenho vontade de me meter e não tô nem aí. Não é comigo. E eu botei o meu fone de ouvido e fiquei só observando. A bomba caiu, a tempestade caiu e eu tava em paz. Porque eu não tinha por que me meter. Não era comigo. A briga não era comigo. Não tinha nada a ver. Tinha, lógico, óbvio, que diante ao que estava acontecendo, eu tenho uma opinião? Tenho. Mas eu guardei ela pra mim. Pra que eu vou impor a minha opinião, a minha razão e a minha visão ao outro se eu posso ter paz? Porque se eu me manifestasse, eu ia ter que entrar no meio da briga. E aí eu ia entregar minha paz. Só pra ter razão. Então muitas vezes a gente entra em coisas que a gente não tem. Não precisava nem estar passando. Se olhar e dissesse, tá, ok, tudo bem. Sabe? Então, assim, é a entrega, sabe? É a maturidade. Maturidade emocional também que nos leva a isso. Porque hoje eu sou muito mais madura do que eu era. E eu vejo que tem coisa que não precisa. Né? Antes eu adorava uma briga. Hoje eu já não gasto colágeno à toa, né? Porque eu já tô perdendo colágeno, então, assim, ó, é caro para repor, né? Então, prefiro não gastar colágeno. Quando habitas nesse singelo pedaço de matéria que chamas de corpo, mas quando este véu se rompe e voltas a lembrar tudo irá te parecer tão pequeno e tão grande.
Não tema por aqueles que deixam o orbe. Então, assim, ó, essa primeira parte ali, quando habitas nesse singelo pedaço de matéria que chamas de corpo, mas quando este véu se rompe, volta a lembrar, tudo irá parecer tão pequeno e tão grande. Então, se refere ao último pedaço ali da parte anterior, aonde ele fala que não, nem tudo está acessível, que através do véu, né, de ilusões, esse véu que recobre, né, o teu espírito, tu não lembras o que está acontecendo. Tu não tem noção da vastidão e da imensidão da proposta. E então, o que acontece? Quando esse véu é rompido, o tamanho de tudo fica muito pequeno, de tudo que a gente achava grande. E quando esse véu, tudo que esse véu recobre, ele cair e se mostrar, tudo também vai ser muito grande. Porque a imensidão do espírito é o todo, é tudo. Né? Então, é muito pouco o que a gente considera grande aqui. As limitações que a gente considera grande. Não tema por aqueles que deixam o orbe. A cada um cabe o caminho na medida da sua semeadura. Não sofra por seus irmãos, pois eles não sofrem o tanto que imaginas. Nada lhes é entregue sem motivo. Nenhum carrega a inocência que imaginas. Então, não sofre por o que não é teu, o que não foi entregue a ti. Não sofre. Tá? Oi, Henrique! Não sofre. Porque assim, o que é teu, é teu. E muitas vezes as pessoas vão te olhar, para te ter uma ideia, assim, exemplo. As pessoas vão te olhar e dizer, cara, como é que tu passou por isso? Eu teria enlouquecido. Cara, que dor! E tu olha e diz assim, não foi tanta dor assim. Tá, eu passei. É possível passar. É possível passar por isso. É possível continuar. Ok. E para ti, não vai ser essa dor que o outro está mensurando. Então, assim como o outro não consegue entender o tamanho ou não da tua dor, tu não vai conseguir mensurar a dor do outro. Então, assim, não tenta medir a dor do outro. Não tenta sentir a dor do outro e não toma ela para ti. Tenha empatia e entenda que cada um tem a sua dor. Mas a dor do outro é a dor do outro. E a tua dor é a tua dor. Então, lembrem-se de tomar somente o que te é dado. Porque senão, o peso do jugo do outro vai ser teu também. E tu vai sentir a dor. E para ti, talvez essa dor seja muito grande. Certo? Então, assim, não sofre pelos teus irmãos, porque esses são abençoados com seus próprios caminhos, suas próprias escolhas, seus próprios merecimentos e necessidade. Talvez aquilo que o outro esteja passando é o que ele necessita e merece. Isso é uma coisa que o mentor nos fala muito. É o que necessita e merece, então não toma para ti. E quanto àqueles que deixam um orbe, isso foi outra coisa que essa mãe falou, né? Meus filhos voltaram para casa antes de mim, porque aqui é só uma passagem. Meus filhos voltaram à casa do pai antes de mim. Eles estão bem. Então, aquilo hoje de manhã foi muito inspirador ver esse vídeo dessa mãe falando sobre o falecimento dos 2 filhos dela, sabe? Porque ela disse, é a volta. E é isso, não tema por aqueles que deixam o orbe. Aqueles que deixam o orbe voltam a casa.
voltam à sua casa. E nós estamos onde nós necessitamos estar, nem antes nem depois. Né? Tem um amor, lógico que dói muito, as despedidas doem, mas a gente não pode se apegar na revolta. E que a dor, ela só fortaleça, seja um momento, não se torne a vida, né? Porque a dor vem nos ensinar, ela é uma ferramenta, como tudo, ela é uma ferramenta de ensino. Então, que a dor nos ensine, mas que ela não nos define. Neste momento, deves caminhar para dentro de ti e expressar para fora toda a essência que carrega. Ame aqueles que em tua volta são colocados. Aprova por tuas imperfeições e ame as provas que te são colocadas diante da imperfeição perfeita do teu irmão. Não existem imperfeições. Tudo que nos é dado são ferramentas, até aquilo que nós consideramos imperfeições são ferramentas de trabalho. Então, não se coloque como imperfeito. Entenda que se para o outro tu tem coisas que te incomodam, são elas que vão ser ferramentas para que o outro trabalhe. Foram colocadas em ti de forma perfeita para que o outro possa se trabalhar. Porque elas ativam no outro o que ele sente dele mesmo. Assim como aquilo que tu considera imperfeito no teu irmão, incomodativo no teu irmão, são ferramentas de trabalho para ti. São os espelhos do que tu precisa trabalhar em ti. Então olha para esses sentimentos, compreende eles e os usa. Os usa porque o Pai te deu um presente enorme que te auxilia a olhar para ti mesmo. Só que só vai ser capaz de olhar para isso como ferramentas no momento em que tu abrir mão da razão. Entender que não existe nada de errado. E é difícil. Não se engane. Quando um ciclo se fecha e achares que as tempestades já se acalmaram, outras virão se abater e mais limpas serão realizadas. Nada de mal sobre essas tormentas, pois nelas estão a manifestação do mais belo e puro amor do Pai. Então, todas essas tormentas, elas não vêm com um castigo. Nada é um castigo. E retomando esse vídeo de hoje de manhã dessa mãe, que foi uma entrevista com a Fátima Bernardes, ela diz, a morte não é um castigo. Ela é, sim, uma passagem, um momento. Então, nós costumamos enxergar o que acontece de errado como um castigo, né? Eu sei que esses dias eu tava muito braba, muito furiosa. Hoje de manhã eu tava muito incomodada com essa questão de bandeira preta, bandeira vermelha, enfim. E eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que parar, eu não vou poder trabalhar porque as escolinhas iam fechar, enfim. Tava essa ribordose de não saber o que ia acontecer e eu estava muito angustiada, né? E eu só me acalmei no momento em que eu sentei, comecei a trabalhar a carta e eu li isso. Manifestação do mais belo e puro amor do Pai. Se precisasse ficar, eu ficaria com certeza com muito amor e carinho pelo meu filho. Mas é no momento em que eu tô voltando a trabalhar e eu estava me sentindo agoniada. Não é um castigo, tu vai ficar em casa. Não. É, naquele momento, se fosse necessário, eu ficaria. Com muito amor. Mas até eu acalmar a minha tempestade, né?
Entender que tá tudo certo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Levou um tempo até eu compreender isso. Até eu domar as minhas certezas, as minhas incertezas, os meus medos, as minhas revoltas. Como para cada um. É difícil muitas vezes a gente domar os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas revoltas, né? É difícil, não é fácil. Mas é maravilhoso quando a gente entende que tudo tem um motivo. E a gente consegue aí ter paz. Então aproveite os vendavais que lhe assolam e deixe que toda a carga desnecessária siga com eles. Cada vez que o vento bater, deixa que ele leve. Tem coisas para levar. Tem uma carta do Espírito Sem Nome, que já é mais para frente, é uma carta de acolhimento, que nós vamos trabalhar mais à frente, que ela diz assim, acolha a sua dor. Outra hora eu vou publicá-la aqui. Acolha a sua dor. Por quê? No momento em que tu acolhe a dor, tu sente a dor e tu entende que ela é necessária, tu te abre a entender o que ela vem te mostrar. Os sentimentos são ferramentas que nos são entregues para que a gente possa trabalhar aquilo que é necessário. Então, se a dor está sendo necessária naquele momento, a dor está sendo te entregue, então trabalha essa dor. Te abre a ela, olha ela, sem revolta, sem raiva, mas trabalha, né? E às vezes a gente necessita. Deixa que se a tempestade tá, hoje eu tava assim com a tempestade batendo na minha cabeça. E eu cessei a música, cessei tudo. E disse assim, deixa que a tempestade venha. Porque eu preciso trabalhar. O que é que tá me dando medo? O que tá me causando angústia? Por que eu não tô conseguindo pensar? E eu fui limpando a minha casa, arrumando as minhas coisas, deixando que a tempestade batesse. Que aquela angústia viesse e acolhi ela e olhei para ela. E foi uma das coisas que me trouxe paz. Porque no momento em que tu não quer pensar sobre aquilo, tu não quer sentir angústia, tu não te permite viver os sentimentos que tu tens. E aí? Como é que tu vai entender o que o pai tá te entregando? Quando tu não olha de frente para ti mesmo, para o que tu és. Porque se aquilo está sendo entregue, é porque tu necessitas. Se tu está alimentando a tempestade, é porque tu necessita que os ventos limpem. Então acolha a tempestade, olhe para ela e deixe que ela passe. Não alimente, não a conserve, não aguarde em um vidrinho, porque uma hora ela estoura o vidro. E aí talvez ela tenha se tornado uma tempestade muito mais forte. Em algum momento tu vai ter que viver ela. Tem fé, ame e caminhe com o amor do Pai, pois este nunca te abandona, pois em ti ele está. O Pai faz parte da gente. A gente costuma procurar Deus fora. O Deus, não. Eu sou uma partícula do Pai. Eu sou um pequeno pedaço desse grande Pai. Eu sou a manifestação dele. Assim como o meu irmão. E assim como tudo que nesse orbe está. Manifeste toda a sua essência e procure seguir os exemplos que já te foram dados. Pois mesmo quando não percebes, estamos ao teu lado caminhando e observando teus esforços. Então, sempre eles estão junto conosco, observando, caminhando, nos amparando, mesmo quando a gente acha que não tem amparo. Seja feliz e caminhe leve. Caminhe com aquele que te ama, sem condições, e não condicione o seu amor a ele. Assim descobrirá que essas brisas são leves. O condicione é o que sempre nos é entregue, né, nas palestras,
que nós temos condições. Eu só vou amar o pai se a minha vontade for feita. Ah, se for realizado tal coisa é que eu vou amar. Mas quando a coisa não tá a meu favor, aí eu não amo. Não, é só se a coisa tá a meu favor. Se as coisas que eu quero acontecem. Mas quando as coisas não se realizam, quando eu acho que a coisa tá errada, aí não, aí o pai não me ama, eu não amo, não, capaz. Aí deu tudo errado. Não, deu tudo certo. Porque aconteceu como tinha que acontecer. Né? Eu tive grandes lições na minha vida porque coisas que eu dizia assim, não, vai acontecer desse jeito, eu quero que seja desse jeito, e não acontecia. E quando eu via acontecer de uma forma melhor do que eu poderia ter imaginado. Porque acontecia exatamente como era necessário. Eu fiz um planejamento na minha carreira, eu dizia assim, não, eu quero chegar em tal lugar, eu quero estourar, eu sou boa na minha profissão. Sim, eu sou uma boa profissional. Mas talvez se eu tivesse chegado onde eu queria, eu não ia conseguir ser a pessoa que eu sou. Eu não poderia não estar aberta a aprender tudo que hoje é me entregue. Talvez eu não conseguisse me abrir a essa proposta. Então foi bom eu não receber tudo o que eu queria. Foi bom ser colocada à prova, ser quebrada, para poder estar aberta. Ainda é difícil, tá? Não é uma coisa fácil, não. Mas compreender assim te gera menos revolta. Diz, ok, tudo bem. Seja o que for. Seja onde for. Que seja feita a vossa vontade, Pai. E não é fácil, tá? Assim descobrirá que essas brisas são leves. Então, toda tempestade se torna uma brisa. Quando a gente senta, olha para ela, deixa que ela varra as verdades, varra as nossas correntes, as nossas certezas, e a gente consiga olhar para elas de verdade. E aí a gente vê que não existe uma tempestade realmente, que são brisas. Estarei sempre ao seu lado. Estarei sempre com você, meu amado. Espírito sem nome. Então, o Espírito sem nome, ele sempre traz pra gente essa questão. Eu estou do teu lado. Eu estou com você. Eu sou você. E ele sempre diz, eu te amo. Como tu é. E essa é a leitura da carta. Alguma pergunta, alguma colocação, algum exemplo, escrevam aqui embaixo que eu vou falando, tá? Vou trazendo. Se quiserem fazer alguma colaboração nessa leitura, como nas palestras, não é um monólogo. É sempre um diálogo. Porque não existe, como o Espírito Sem Nome colocou na carta de apresentação que está postada aqui, a proposta não é, ele não traz verdades únicas, né? Não traz uma verdade, porque a verdade não é absoluta. Ela está conforme o que é necessário, né? E conforme as tuas crenças, o teu momento. A verdade está colocada para ti, conforme o que tu acredita, o que tu enxerga, o que tu vê, ao que te é necessário neste momento. Então, gente, comenta. Ai, que bom que tu gostou, minha flor. Eu também gosto muito das leituras, e essa leitura em particular hoje me trouxe muita paz. Eu estava trabalhando assim, me veio aquele respiro de paz, que nem diz a dona Padilha, respira. Ai, Salete, muito boa a carta, né? É uma carta mais linda que a outra. Vai estar postada, tá, gente? Esse vídeo vai ficar gravadinho no IGTV e também vai para o YouTube, no canal do Amorosidade, Estrela do Amanhã, tá? Onde tem todas as cartas do amor e todas as cartas do acolhimento até agora, tá? Que já foram gravadas. E vão ser postadas agora aos poucos as cartas de acolhimento também já estão sendo postadas, já vão ser postadas mais cartas de acolhimento. Certo, pessoal? Muito obrigada para quem ficou online.
tá? E para quem está assistindo após, né, a gravação. E semana que vem tem mais. Certo, gente? Um beijo para vocês e fiquem com os corações tranquilos, como diria a Dona Padilha. Respira. Respira. E como diria o nosso mentor, sejam felizes. Um abraço.